Olá, meu querido estudante, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos resolver mais um problema sobre o princípio fundamental da contagem. Esse problema de hoje foi uma proposta do nosso aluno Matheus. É isso mesmo. Ele nos solicitou, via comentário nos nossos vídeos ali, que resolvêssemos esse problema. Se você quer, assim como o Matheus, ver o seu problema resolvido aqui, basta você se inscrever no canal, ativar as notificações, assistir os nossos vídeos. E lá nos comentários você adiciona a sua pergunta ou o problema que você gostaria de ver resolvido. Combinado? Tudo bem? Então vamos lá. O problema de número 1, então, diz o seguinte: quantos números de 4 dígitos são maiores que 2.400 e não tem dígitos iguais a 3, 5 ou 6? Bom, a solução do problema é o seguinte: eu vou compor um número então de 4 dígitos. Então vamos colocar aqui 4 lacunas para representar cada um desses dígitos. E esse número ele tem que ser maior do que 2.400, porém eu não posso utilizar os dígitos 3, 5 ou 6. Ou seja, sobra para mim quais possibilidades? Eu posso usar o 0, eu posso usar 1, eu posso usar 2, eu posso usar 4, eu posso usar 7, 8 e 9. Certo? Esses são os dígitos, eu tenho 7 possibilidades para preencher. Entretanto, eu quero um número que seja maior do que 2.400. Para obter um número maior do que 2.400, eu tenho duas situações. Na primeira delas, é quando eu tenho aqui na unidade de milhar um número maior do que 2. Então, essa é a situação que eu vou explorar primeiro, ok? Então, na nossa primeira situação, eu vou explorar, aqui como sendo um número começado por dígito maior que 2. Ok? Muito bem. Então, quantas possibilidades eu tenho para começar com um dígito maior que 2? Repare que eu tenho aqui as possibilidades 4, 7, 8 ou 9. Então, eu tenho 4 possibilidades para começar esse meu número. Quantas possibilidades eu tenho para preencher a casa das centenas, das dezenas e das unidades? Perceba que o problema não menciona nada a respeito de algarismos distintos, ou seja, eu posso repetir os mesmos algarismos. Então, todos os algarismos que tiverem à minha disposição aqui podem ser colocados nas centenas, nas dezenas e nas unidades, mesmo que se repitam. Portanto, a gente vai ter 7 possibilidades em cada uma delas. Então, todos os números começados, por dígito maior do que 2, números começados por dígito maior do que 2, pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai ter o seguinte cálculo: 4 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Muito bem. Isso daqui é o mesmo que 14 vezes 14, porque 2 vezes 7 é 14, 2 vezes 7 é 14, eu dividi aqui o 4 como sendo 2 fatores de 2, 2 vezes 2, vezes 7. Por que eu dividi assim? Porque eu vou fazer a conta sem calculadora. Então, como eu vou fazer a conta sem calculadora e eu sei o quadrado de 14, isso vai me ajudar a chegar na resposta de maneira mais rápida, Então, o quadrado de 14 é 196. Então, é 196 vezes 7. E para chegar nesse resultado, eu vou utilizar a propriedade distributiva. Eu vou encarar 196 como sendo 200 menos 4. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 200 menos 4 vezes 7. Utilizando a propriedade distributiva, então, isso é 200 vezes 7, que é o mesmo que 2 vezes 7, que dá 14, acrescenta 2 zeros, menos 4 vezes 7, que é 28, menos 28. Isso totaliza 1.400 menos 28, vai ser 1.372. Muito bem, a primeira parte da contagem realizada
foi finalizada. Agora eu tenho a segunda situação. Qual que é a segunda situação? Os números que começam em 2. Números começados por 2. Perceba o seguinte, perceba que esse número vai começar por 2, eu tenho que estar atento para a casa das centenas, de maneira especial. Qual o número que eu vou preencher aqui? Por quê? Porque se eu desejo ter um número maior do que 2.400, eu não posso preencher aqui, por exemplo, com os números 0, 1 e 2. Eu deveria preencher a partir do número 4, certo? Então, nós vamos fazer dessa forma. Nós podemos preencher aqui de quantas possibilidades? De 4 possibilidades. Porque eu tenho como números possíveis o 4, o 7, o 8 e o 9. Agora, perceba que eu tenho quantas possibilidades para preencher aqui nas dezenas? Nas dezenas eu tenho também 7 possibilidades, né? Eu posso utilizar todas as possibilidades, uma vez que eu já coloquei aqui um número maior ou igual a 4. Agora chega a vez das unidades. Quantas possibilidades eu tenho? Bom, nesse momento é onde chega a seguinte pergunta. Eu quero números maiores do que 2.400. Então, se eu utilizei aqui, por exemplo, o 4 e se eu utilizei aqui, por exemplo, o 0, aqui eu só teria 6 possibilidades. Por quê? Porque eu não poderia colocar o 0, eu poderia colocar qualquer número entre 1 e 9. Entretanto, se aqui eu utilizei um número diferente de 4, ou se aqui eu utilizei um número diferente de 0, automaticamente eu posso colocar o 0 aqui novamente. Então, isso aqui me levaria a duas situações. Uma, quando eu já utilizei o 4 e o 0, aí eu só teria 6 possibilidades. E a outra, quando eu não utilizei ou o 4 ou quando eu não utilizei o 0 aqui nas dezenas. Para não recair em novos casos, para não recair em uma contagem ainda mais dividida, ainda mais detalhada, eu vou optar por ignorar, em princípio, que o 0 aqui seja um problema. Por quê? Na realidade, o único problema vai ser se realmente eu tiver aqui 4, 0 e 0, porque o número obtido vai ser exatamente igual a 2.400. Então, perceba que, se por enquanto eu ignorar essa restrição, o único número que eu vou ter contado indevidamente vai ser o próprio 2.400. Então, ao final das contas, eu posso fazer esse meu cálculo e subtrair um número que não vai ser maior, que de fato é o número 2.400. Está claro isso o suficiente? Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente obtém o seguinte: pelo princípio fundamental da contagem, o resultado da quantidade de números começados por 2 é 4 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7 é 49. 49 vezes 4 é o mesmo que, eu posso escrever assim, 7 vezes 49, perdão, 4 vezes 49, e aí eu posso escrever como sendo 196, ok? Muito bem. A partir de agora, eu somo essas duas situações e subtraio o caso que é desfavorável, que é o caso 2.400. Então, na realidade, a nossa resposta parcial aqui está sendo 196 menos 1, que é 195. Certo? Esse aqui seria a quantidade de números começados por 2, porque eu estou excluindo, né? Vou colocar aqui entre parênteses, né? Excluindo o 2.400. Muito bem. Agora, então, finalmente eu vou chegar na nossa resposta. Qual que é a resposta? Portanto, a resposta vai ser 1.372 mais 195. 1.372 mais 195, eu posso fazer como sendo somar 200 e subtrair 5, né? Somando 200, então seria 1.572 menos 5, ou seja, 1.567. E esse é o nosso resultado.